Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso canal Wiki Odonto 32, aqui com o quadro Odontocaster. Para você que ainda não nos segue, não nos conhece, tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal e também ativar lá o sininho para que seja notificado, depois de inscrito, de novos podcasts que entram no canal. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui recebendo presidente da AORG, que é a Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor, professor Mauro Althoff. Depois ele pronuncia melhor o sobrenome dele, né? Um nome chique, né? Mauro, muito prazer de estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, já te agradecendo por ter aceito o convite, assim, papum. Mauro, vamos gravar amanhã, mas calma aí, como é que é isso? Bate-papo descontraído, microfones abertos para você, mas já te agradecendo desde o início para esse bate-papo aqui. Antes de mais nada, é sempre bom e agradecer você também por esse convite, por essa lembrança, né? A Academia de Odontologia, ela se sente honrada com esse convite, porque eu acho que tudo que a gente pode apresentar sobre o que é a academia, como ela funciona, né? Isso é muito interessante. A academia já tem vai fazer 26 anos agora no final do ano, né? É uma já academia, 26? Já é uma academia voltada para a união acadêmica mesmo, dos professores de odontologia. Ah, legal. Então quem está assistindo aqui que não é dentista formado ainda, um acadêmico, ou até quem é dentista e não está no meio acadêmico, para saber então que é uma academia voltada para os professores em si. Exato. Entendi. É diferente de uma associação, no caso da Associação Brasileira de Odontologia, da ABO, por exemplo, não é? Onde ela está voltada para todos os cirurgiões dentistas. Já a AORG, como academia, né? Ela está voltada para a preservação da história da odontologia, para a preservação do ensino da odontologia, para a valorização do ensino, valorização do profissional. Os profissionais que fazem parte da academia atualmente são 60 membros acadêmicos, com 15 membros remidos, que já passaram dos 70 anos. Certo. São escolhidos de uma forma por ter mérito acadêmico. Opa, peraí. Por então, ter... agora eu já me senti enaltecido aqui, né? Depois você conta por quê, a gente vai ver aí. Mas assim, só pra gente contar um pouquinho então da história, assim, como é que surgiu isso? Qual foi o pontapé inicial? Por que surgiu a ideia de criar uma academia, né, de odontologia, então, voltado para o grupo de professores? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, da história de como surgiu, já que você disse que está completando agora 26 anos? Claro. A academia foi criada, né, por visionários, né, por profissionais altamente competentes. Você trouxe até aqui uma as foto fotos dos pioneiros, né? Opa! Que foi o Dr. Sérgio Rivete Dias. Quem que está aqui do nosso lado esquerdo? Lado esquerdo, Dr. Sérgio Rivete Dias, que Muito foi bom. o fundador, um dos fundadores, e o primeiro presidente da academia. E depois seguido pelo Dr. Vanderlei Basílio de Oliveira, que foi nosso presidente durante 15 anos. Né? A academia, ela foi... Dr. Sérgio, só para falar um histórico do que foi o Dr. Sérgio. Legal. Dr. Sérgio foi um grande presidente da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia, foi um dos responsáveis pela mudança do CIORG, do Congresso Internacional, que até então era feito no Hotel Nacional, para o Rio Centro. Certo. E isso causou uma visibilidade, uma importância muito grande dos congressos de odontologia da época. Foi um grande presidente da ABO, né? E visando essa formação dele toda experiência que ele tinha a respeito do meio associativo, ele sentiu uma falta de representatividade acadêmica
no Estado. Ô Mauro, e legal você estar falando isso em termos de congressos em si, né? Hoje em dia, em tempos de internet, que é tudo muito fácil, tudo muito rápido, acessível, né? Como as pessoas podem estar nos acessando aqui, o ensino em si, nessa época aí, há 26 anos atrás, dependia mesmo do profissional se deslocar até o local lá para conseguir consumir, né? Absorver, se aprimorar. Então, isso com certeza foi um marco, né? na odontologia do Rio de Janeiro, né? Fazendo essa mudança aí do Congresso Internacional de Odontologia lá para o Rio Centro, que é um espaço muito maior, e com certeza você vivenciou isso mais do que eu. Eu não era nem formado ainda, eu estou fazendo 24 anos de formado agora, então se a academia está fazendo 26, isso aconteceu mais ou menos há 25 anos atrás, digamos isso, né? Claro. E imagino que o quanto que isso deve ter ampliado a possibilidade, né, de conhecimentos, de trazer profissionais fora do Brasil para a classe odontológica do Rio de Janeiro e de todo o Brasil em si, conseguir se aprimorar em termos de ensino. Me diga aí se eu estou certo nesse tipo de raciocínio. Não, com certeza. Baseado nisso, baseado no contato que ele tinha a respeito da montagem de um congresso, porque a montagem do congresso não é só física, né? Com certeza. Você tem uma montagem... A grade, né? Exatamente. Essa grade era uma grade muito rica. Sim. Né? Inclusive, na época, quase não se dava tanto valor ao Congresso Internacional de São Paulo. O Rio de Janeiro era o marco, era o foco. Até porque essa cidade maravilhosa, né? Quem é que de fora não quer vir conhecer o Rio de Janeiro? Não é? Então, ele tinha contato com nomes famosos da odontologia, precursores da odontologia, e nisso eu acho que criou na cabeça deles uma vertente para a proteção e valorização da prata da casa, Legal. da prata do Rio de Janeiro. Sim, né? sim. Então, trouxe para a academia notáveis professores universitários, ou então que tivesse alguma influência no meio acadêmico, e se formou a Academia de Odontologia. Primeiro, numa coisa assim, sem sede, sem nada. Então, hoje já existe uma sede? Nós temos uma sede, temos um patrimônio muito bom, entendeu? Estamos, felizmente, mesmo nessa situação, de uma situação estável financeiramente, né? E a gente está aqui no estúdio gravando em Copacabana. Exato. E onde é que fica a sede? Fica em Copacabana. Olha também. Só. Tá vendo? Nós ficamos em Copacabana, na nossa cidade de Copacabana 1120, 301, né? Onde a academia também ela conseguiu, com isso, o título de utilidade pública pelo município. Ah, que entendeu? legal. E a partir daí a academia tem vários títulos, recebeu comendas da odontologia da academia. Deixa eu só te interromper um instantinho, assim, então, vamos falar da gestão em si, né, que a gente começou falando aqui da história em si, né, como é que funciona a gestão, então, já que você está falando nesse assunto aí, como é que funciona a gestão? Hoje, você disse que tem aí uma sede. Nessa sede, ela tem alguma interação, digamos assim, com o público que não seja só os professores? Tem alguma proposta nesse sentido? A proposta inicial da academia, como eu disse, era a valorização dos acadêmicos. Dos professores. Isso criou, na época, uma excelência no ensino, né? Onde a academia ela prestava cursos de especialização em várias áreas. Sim. Né? E o diploma dado pela academia era válido pelo Conselho Federal. Né? Então, foi criado vários cursos de especialização dado por acadêmicos, né? E, de repente, o MEC sancionou isso. Houve essa mudança do MEC, né? Que atingiu toda uma estrutura de formação, né? Que até hoje é discutível, né? Porque nós temos onde tem uma certificação pelo Conselho Federal, onde dita determinadas quantidades de hora para determinadas especializações, e o MEC
parte do pressuposto que a partir de 380 horas você já é um especialista. Entendi. Então isso já é uma conversa um pouquinho mais para diante, mais crítica, né? Mais crítica. Tá mas certo. eu só estou reforçando a qualidade da formação dos especialistas na época anterior à minha gestão. Né? Eu estou presidente desde 2017, certo, substituindo o Dr. Vanderlei, né? E nós pegamos uma condição onde nós não tínhamos mais aquela situação de excelência, de aferir diplomas, de chancelar diplomas, de coordenar esses cursos. Certo. Então, nós voltamos à academia, né, na nossa gestão, para explicar para o público odontológico, dentistas, né, do Rio de Janeiro, o que era a academia. Certo. Nós tentamos nos aproximar do dentista. Perfeito. Aproximar do dentista, gerando o quê? Criando um centro de estudos. Esse centro de estudos, nós fizemos com que os acadêmicos que se comprometessem a dar um dia, né, de aulas, ou palestras, ou cursos na nossa sede. Muito legal você estar falando isso. Eu tive até a oportunidade, né, de ser convidado para dar uma aula lá em 2019, né, antes da pandemia. Foi muito legal essa experiência lá, dividindo com outros colegas, né, no mesmo dia, e assuntos afins para que a gente pudesse discutir sobre odontologia. Mas mudando aqui, voltando, como é que se ingressa na AORJ, por exemplo? A pessoa tem interesse, né? Vamos lá, digamos, o cara é professor, eu tenho interesse em ingressar na AORJ. Ele pode simplesmente chegar lá e fazer um cadastro? Não é assim, Não, né? é bem assim. Nós primeiro, explica pra gente, antes então. de mais nada, precisamos de uma indicação de um acadêmico. Sim. Né? Isso é condição sine qua non. Esse colega tem que ser indicado, porque ao fazer essa indicação, nós já temos metade do caminho de que essa pessoa tem méritos. Certo. Né? A partir dessa situação, ele nos manda o currículo, nós examinamos com uma comissão esse currículo desse colega. Uma comissão examinadora. Exatamente. A examinadora não é bem a palavra, porque você já tem mérito, você já foi indicado. Entendi. Né? É só para conferir aquelas informações. Então, deixa eu agradecer aqui quem me indicou, que foi o Dr. Luiz Schwartz. Né? Aqui, ó, me agradecer aqui por ter indicado. E agradecer aqui ao presidente em nome da AORJ por ter sido aceite. Mas essa condição, na academia não compete a ela julgar méritos, certo, e sim aceitar esses méritos. Perfeito. E a partir do momento que é feita essa seleção, é checado todos esses méritos acadêmicos, o colega é agraciado com uma comenda de acadêmico. E eu sempre digo, essa comenda não é só um reconhecimento, e sim um compromisso com a AORJ. A AORJ tem um lema de dizer para todos os acadêmicos que a AORJ somos nós. Esse é o lema. Esse é o nosso lema. Nesse AORJ somos nós, que nós pedimos o compromisso para que todos não pensem só como o Mauro, presidente, que tem que resolver tudo, ou a nossa diretoria. E sim, cada um responsável pelo engrandecimento do ensino odontológico e da preservação dessa memória da odontologia no Estado. E o ensino tem mudado muito, né? Assim, essa plataforma mesmo aqui que eu criei, que é uma plataforma pessoal, né? E, poxa, Mauro, você está tendo a oportunidade de ver a dificuldade que é em termos de você ter uma estrutura que possa levar conhecimento, e o objetivo dessa plataforma que eu criei não ser eu, assim como a AORJ tem o propósito de não ser você, o presidente, sim ser uma associação. Eu criei esse canal aqui que é meu, na verdade, mas o propósito não é que seja eu,
É por isso que você está aqui, como outros tiveram, e tantos outros virão. E também não só isso, atrelado ao ensino, eu tenho a oportunidade também de criar alguns vídeos da minha prática clínica, mas logicamente que sempre tentando embasar na literatura científica, que possa facilitar esse processo de ensino, aprendizagem. Então, por isso que eu sempre falo, você que não é inscrito, se inscreve no canal, clica lá no sininho para ser notificado. E o mais interessante, façam os comentários aqui, porque os comentários acabam direcionando a gente para saber se isso daqui é mais interessante ou aquilo ali é mais interessante. Essa troca ela é muito vital, né? E toda vez que você se propõe a ensinar alguma coisa, você acaba sempre aprendendo mais do que ensina. Isso eu tenho da minha vida acadêmica, assim, desde que eu me formei, depois fiz especialização e fui para a área acadêmica, fiz especialização e recebi o convite de ficar como professor lá na UERJ, no curso de especialização em prótese. E então, toda vez que você se propõe a ensinar, você acaba estudando mais. Então, eu achei que eu sempre tive essa vontade de levar o conhecimento, porque tem uma frase interessante, né, Mauro? Que a única coisa que você faz crescer quando você divide é o conhecimento, né? Uhum. Essa frase é muito interessante, exatamente, né? Você divide, mas na verdade você cresce. Toda vez que você está dividindo conhecimento, você está crescendo junto. Esse é o propósito do canal. E eu acho que esse é o mesmo conceito aí e da ORG, né? Que já vem lá, né, de há 26 anos atrás. E agora eu meio que intuitivamente tentando fazer isso, mas me utilizando dessas novas tecnologias, desses avanços aí que eu tenho certeza que a ORG também está indo nesse sentido, tanto é que você acabou de falar aí da proposta do Centro de Estudos, dos acadêmicos estarem lá levando conhecimento aí para o público em si, que não é simplesmente a troca entre os professores. É isso, correto? Claro. E o mais interessante é ter orgulho do caminho que cada acadêmico está trilhando, né, em relação a essa divulgação, como você está fazendo agora. A estrutura dele aqui, pessoal, é muito boa, é top. E o vinho? O vinho maravilhoso. Eu tenho que fazer No final, o vinho maravilhoso. Eu tenho que fazer aqui até um agradecimento aqui, como sempre faço. Esse aqui é o vinho da família Zalfa, que virou patrocinador oficial aqui do canal Odontocaster, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui também o Joca. Joca, obrigado aí pelo patrocínio. Fala aí, gostou do vinho? Muito bom, e deu uma relaxada, né? Quer dizer, eu estava um pouco tenso aqui por não ter preparado nada, mas a conversa é bem informal. E olha, quero de novo lhe parabenizar pela estrutura e pela intenção, né? E pela proposta que você está tendo. Acho que o propósito é o melhor de tudo. E assim, esse fato mesmo de estar conversando aqui contigo e com cada pessoa que senta aí, para mim é sempre um desafio. Mas é um bate-papo como se a gente estivesse numa mesa de restaurante, mas que a gente também consiga acrescentar com conhecimento, às vezes mais técnico, né? Às vezes senta um colega aqui, professor, que quer mostrar uma técnica, e isso é muito bem-vindo. Com certeza. E é muito interessante, e acrescenta para o canal, porque para quem é acadêmico ou para quem já é dentista, tem a oportunidade de, na hora que quiser, aonde estiver, acessar através do celular ou do computador e visualizar isso. E o mais interessante, que isso fica hospedado ad eterno lá no YouTube. Então a pessoa pode ver em casa. E aí, voltando aqui àquele nosso bate-papo do CIORG em si, né, as novas tecnologias facilitaram muito isso, né? De você, por exemplo, você tem uma data, a comissão organizadora teve um trabalho tremendo de montar uma grade, mas de repente naquele dia, naquele horário, a pessoa não pode ir, ou aquele professor específico que você queria ir até lá, naquele dia você não pode ir. Então essa evolução também trouxe de bom, né, para ter essa dinâmica da pessoa da sua casa ou depois poder assistir. Logicamente que, vou confessar aqui uma coisa para vocês, eu como professor,
o contato pessoal é completamente diferente, Mauro. A gente está fazendo aqui um contato pessoal, quem está nos assistindo não está sentindo a mesma coisa que a gente está sentindo aqui, só pelo fato da gente estar aqui cara a cara conversando. É verdade. E a gente está ficando muito carente desse contato pessoal com essa história da pandemia se alongando cada vez mais, né? Com certeza. E esse contato pessoal, ele é impagável. Então, eu tenho certeza que, apesar de toda essa evolução, dessa agregação na vantagem de facilitar o processo ensino-aprendizagem, o contato pessoal nunca vai deixar de existir. Porque aí, cara, vem emoção, vem... né? Nós somos latinos, né? Pois latino gosta eu de acho contato, que mais né? do que latino, nós somos do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, sei lá, tem uma energia diferente das pessoas se tocarem, né? Para quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, as pessoas não se tocam, né? Assim, se de repente você vai andando pela rua e você de repente se aproxima de uma pessoa, a pessoa para, né? Assim, para não ter esse contato pessoal. E a gente muitas vezes, né? A gente muitas vezes já chega, chega abraçando todo mundo. Tá conhecendo a pessoa e aí, meu irmão, abraça. Cara, isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Então, assim, eu acho que esse contato pessoal, seja para troca de experiências, trocas de ensinamentos, eu acho que isso é vital, não vai acabar nunca. Por mais que a gente tenha tecnologia, isso não vai acabar nunca. Não, e o contato pessoal, principalmente, com colegas que têm um conhecimento superior. Isso é bom do professor ter o contato, das instituições de classe ter um contato mais próximo, se aproximar das pessoas, né? Para que o monopólio do saber ele é muito tóxico, né? E eu acho que essa situação de você poder estar em contato, de você poder demonstrar o conhecimento sem ter uma situação de soberba. Soberba, exatamente. Isso eu acho que o conhecimento tem que ser mais popularizado, ele tem que ser... e o problema todo que, não, por incrível que pareça, não se perde o respeito quando o conhecimento é popularizado. Muito pelo contrário, o conhecimento só se prolifera numa situação dessa. Você tem muita condição de aumentar o saber quando o conhecimento não é propriedade sua. Fechado, né? Não é uma caixa de Pandora, né? Não é propriedade sua. A técnica não é minha, a técnica eu não vou dizer, eu não vou te ensinar o pulo do gato. Você pode até desenvolver uma técnica, mas o que isso adianta se você não passar isso para frente? Até porque a gente é finito, né? Um dia a gente vai partir daqui. Exatamente. E nada melhor do que você deixar, não patrimônio financeiro, né? Muito mais bacana você deixar o que você foi, né, o que você representou para a classe odontológica ou até como pessoa, do que realmente bem material, né? Porque bem material, infelizmente, assim, é algo que é interessante, te dá uma vida confortável, mas isso fica tudo aqui quando a gente vai embora, né? O que vale o sucesso sem sucessor? Pois isso é profundo, hein? Não é? Vou até tomar um gole de vinho aqui. Para refletir mais. O sucesso não vale nada sem sucessor. Aqui, merece até um brinde aqui. Ah, nossa. Poxa, muito bom. Mauro, e assim, quais seriam assim, as propostas futuras em si em relação à academia? Já que eu falei aqui, né, que está mudando muito essa questão do ensino, a questão do ensino presencial agora está limitado, mas isso vai acabar, com certeza. Qual é a proposta assim, de divisão de norte para a academia? Em que a academia está se mexendo nesse sentido? Assim? Tem alguma proposta ou não tem nada nesse sentido? Não. Proposta nós temos várias. Quer dizer, tudo é feito à base de um colegiado. Né? Certo. Nós temos um grupo no WhatsApp, né, onde todos os acadêmicos participam, e todos os grandes problemas da atualidade a gente discute nesse grupão, que a gente chama, e depois ele é discutido num grupo menor, que é o grupo da diretoria.
nesse grupo da diretoria. Para poder dar realmente destinação, né? Exatamente. Se você ficar só discutindo com um grupo muito grande, você não consegue botar em prática. Exatamente, né? exatamente. Então, é passado todos esses problemas e que, como você falou, é uma coisa excelente de você não ter o momento de ver aquele professor que você gostaria tanto de ter a técnica e você ter isso guardado, isso é uma vantagem muito grande. Mas isso passa a ser uma desvantagem a partir do momento que tem colegas nossos, professores de alto gabarito, altamente competentes, que estão perdendo o emprego em universidades para que sejam contratados professores com um currículo não tão bom quanto o dele. Certo. Porque isso gera custo, né? Custo, e nessa situação custo de que eu produção... digo para a instituição, para a universidade, tem que pagar um professor gabaritado, ela tem que pagar mais, mas ao mesmo tempo isso, poxa, reverte em termos de qualidade de ensino. Com certeza. Você está me indicando, de repente, para algo que eu vejo, pode ser que essa é uma visão minha, mas assim, que o ensino tem ficado muito banalizado. Ele tem ficado muito mercantilizado. A verdade é essa. Mas eu acho que acrescentando isso, não só mercantilizado, porque você pode ter um mercantilizado de qualidade. Com certeza. Né? E você pode ter um mercantilizado de péssima qualidade, só pelo fato do dinheiro em si. E aí eu acho complicado, né? Para que você possa cobrar essa qualidade de ensino, pensa bem, um empresário ele não está pensando na qualidade, ele está pensando no lucro. A partir do momento que você tem instituições como academia, como associações, como associação de classe, como seja lá o que for, né? Onde o grupo tem força de palavra, certo. Você tem condições de chegar ao empresário e pedir e convencê-lo a fazer um ensino de qualidade. Certo. Se você não tem uma força... Eu acho que isso, na verdade, até assim, reforça como entidade mesmo, né, da odontologia, e eu já tive a oportunidade de conversar aqui com outros colegas para falar sobre isso também, né, assim, da importância de você não banalizar a odontologia, né? Poxa, Mauro, a nossa formação é uma formação muito difícil, né? Custosa, né? Você que vai para o teu consultório particular, você tem um custo, que aquilo é uma empresa, você tem um custo muito grande nisso, né? E a gente não pode banalizar isso, porque a qualidade final... ela está atrelada ao investimento não só financeiro, mas o investimento de sua hora de estudo, de congresso, de um monte de coisa. De conhecimento. Para que você adquira Não. conhecimento e que isso não é palpável. Exatamente. Isso não é palpável. Então, para a gente levar um resultado pro paciente que esteja ali, seja ele numa universidade pública, mas que ele esteja recebendo lá um resultado de qualidade, lógico que com as limitações de equipamentos, das coisas diferentemente de um consultório particular, mas eu acho que a base, o cerne da profissão, ele não pode ser quebrado, né? Eu acho que é isso que me preocupa mais. Eu vejo muitos cursinhos de fim de semana levando para esse lado mercantilizado e não necessariamente tendo o cuidado da qualidade, da qualificação. Eu acho que não tem problema nenhum você mercantilizar, porque, claro... Você vive disso, né? Acabei de falar aqui, para a gente estar produzindo isso daqui, tem todo um custo aqui, né, que a gente propõe, mas para dar um resultado de qualidade. E para tudo que você se propõe a fazer, você tem custo nisso, né? Então, acho que não tem problema nenhum você... você, digamos, não estou dizendo eu, você, quem se propõe a vender um curso que tenha aquela estrutura e tal, que ganhe por isso, isso é muito louvável, que ganhe por isso, mas que não perca a essência da odontologia, que é levar qualidade para o consumidor final, seja ele qual for. Essa base de consumo, essa base financeira, ela o medo nosso maior é na base da formação acadêmica, na graduação. Sim.
Entendeu? Sim. Porque se você tem um graduado de qualificação, todos os cursos de pós-graduação, por pior que sejam, eles tendem a desaparecer. Entendi. Porque o que está acontecendo é que quem faz um curso desse pós-faculdade, de nível baixo, ele não tem condições de medir que esse curso é ruim. Entendi. Então você está fazendo aí, chamando uma atenção de que a formação hoje ela está perdendo em qualidade. Exatamente. E aí tem tudo a ver com essa questão de você, de repente, não valorizar o professor, né? Que isso já aconteceu. A gente está falando de odontologia, mas isso já aconteceu no sistema de educação no Brasil como um todo, né? A gente vê uma educação pública no Brasil hoje que antes era... Eu sou oriundo de colégio público. Eu estudei todo o meu primeiro grau, né, até a 8ª série, foi ensino público no interior. E aí eu louvo muito a minha mãe, que é professora, e todos os professores que eu tive, ensino público de qualidade. Fiz ainda o primeiro ano do 2º grau, ainda em colégio público, e aí depois, para eu ter condições de ingressar numa faculdade de odontologia de qualidade, que por esforço, estudo, eu acabei sendo aprovado para a UERJ, fiz a minha graduação na UERJ, mas eu não tinha mais como continuar no ensino público, senão eu não ia conseguir alcançar o que eu queria. E aí eu já via ali uma degradação na qualidade do ensino, e aí vem um monte de coisa que a gente pode discutir em termos de Brasil, e de repente isso é o que você está falando que está acontecendo na odontologia hoje, né? Porque depende de investimento. Se o governo federal deixou de investir, e aí aqui eu não estou falando de presidente A, B, C, D, nada disso, estou falando como país, né? Se o país deixa de valorizar a educação como berço, como base, e isso depende de investimento, de organização, a consequência ela vem. Você tem um ensino de pior qualidade, e eu acho que é isso que você está se referindo na odontologia no momento. Falta massa crítica. Certo. Você está entendendo? Falta massa crítica, isso que você está falando. Eu também estou formado há 40 anos. Eu fiz desde o maternal, do jardim da infância, até a universidade em escola pública. Mentira sua, não tinha maternal quando você Maternal não tinha, jardim da infância. Eu troquei. Jardim da infância. Estou falando que você tem uns 2 anos a mais do que eu, certeza, e eu não tinha. Eu falei, Jardim da infância. Tá certo. Até a universidade, eu sou formado pela Fluminense, e muito orgulho eu tenho. E a situação, mesmo com todas as dificuldades de uma universidade pública, tá, criou-se lá dentro uma massa crítica. Eu tenho uma turma de colegas que se reúnem até hoje, de pessoas muito bem engajadas de qualidade profissional muito boa. E, na maioria das vezes, sem ter tantas especializações quanto podiam, porque se formava na época clínico geral. Mas, rapaz... Esse é que é o grande problema. O colega já entra na faculdade, entrando já sabendo que vai fazer harmonização orofacial, que já vai fazer outra coisa. Ele não tem uma visão do corpo que é a odontologia. Mauro, você está tocando num ponto que eu também já discuti várias outras vezes aqui, que primeiro você é clínico. Primeiro você é dentista, né? O nível de especialização hoje, ele é tão grande e tão importante, né? Mas ele não é a maioria do que se necessita do dia a dia, né? O clínico, ele tem um campo muito mais vasto de atuação do que o ultra especialista. O ultra especialista é necessário? Sim, claro que é necessário. Mas as pessoas... Aí que você está falando, se referindo à formação acadêmica, as pessoas estão focando no ultra especializado sem ter essa importância do básico. E aí volto a te citar aqui, pelo que você acabou de falar, que muitos dentistas dessa época que não tinham um grau de especialização tão grande como a gente tem essa possibilidade hoje, de repente tinha uma atuação clínica de muito mais sucesso, de repente, do que um acadêmico que acabou de se formar hoje
uma oportunidade muito maior de ensino, mas ao mesmo tempo não aproveitar isso da maneira adequada para poder realmente transformar isso numa odontologia de qualidade. A gente sente isso em cursos de pós-graduação, que você vê o aluno que vai fazer uma especialização, não sabe nem anestesiar. Não é? Quer dizer, é uma complicação, ou então sai de uma universidade, vai fazer mestrado e depois vai ensinar o quê? Ô, Mauro, você está falando isso aí, me recordou de uma conversa que eu tive no WhatsApp. Tive não, né? Num grupo lá de colegas dentistas. E aí um professor falou assim, poxa, eu já reprovei um aluno 2 vezes. E aí ele chegou para mim e falou assim, poxa, professor, você me reprovou de novo. Ele falou assim, cara, mas você não fez o básico para você ser aprovado. Ele falou assim, mas professor, eu só quero fazer a harmonização orofacial. Pelo amor de Deus. A harmonização orofacial é uma especialidade também agora reconhecida, que também demanda de todo o seu embasamento como profissional, Mauro. Exatamente. Eu já tive a oportunidade aqui de conversar com colegas que a Andréa Perlingeiro, né, que está muito engajada nessa importância da formação acadêmica na especialidade de harmonização orofacial, e isso é importantíssimo, que vem de encontro a tudo que a gente está falando aqui, da questão de uma boa formação. Exatamente. E levar a boa odontologia, seja na especialidade que for. Mas a base, ela não pode ser negligenciada, né? Isso que parece estar acontecendo. Parece não, a gente verifica isso, né? E talvez seja uma reedição do que aconteceu com a educação de uma maneira geral no Brasil, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Talvez seja isso. Mas né? A gente tem que ter uma visão também otimista. A gente não pode desistir. Exatamente, tem que ter uma visão otimista, entendeu? Que isso tudo depende de nós, depende de força, depende de união, depende de focar a situação, entendeu? A individualidade na odontologia é muito forte. O trabalho que a gente tem de unir um grupo numa ideia só não é tão fácil. Não é fácil. Porque a tendência natural de cada um é pensar em si primeiro. Né? Então, é uma força que está mudando. Eu acho que as instituições estão mudando, melhorando, se fortificando. Né? E eu acho que nós temos agora que nos movimentar para dizer um basta, para posicionar a odontologia onde ela tem que ficar. Ô, Mauro, isso a gente vê bastante na medicina, por exemplo, né? Essa parte, digamos, corporativista, podemos dizer assim, não no sentido pejorativo da história, mas esse corporativismo do bem, poderia dizer assim, né? De pessoas que pensam de uma maneira séria na odontologia e que não deixe banalizar a odontologia. Erros médicos acontecem, né, em qualquer área médica, mas acontecem em qualquer profissão. Mas eles acontecem muito mais quando a gente percebe isso de uma maneira muito mais fácil quando você tem um ensino de péssima qualidade. Eu acho que você está certíssimo nessa história da gente tentar fortificar, ser mais corporativista, menos mercantilista, porque a gente que está no ramo acadêmico, a gente só está nisso porque a gente não quer ver a nossa profissão ser denegrida, ser feita de qualquer maneira. E eu acho que as academias, os conselhos, eles fazem um papel fundamental para que esse corporativismo do bem, digamos assim, estou batizando isso daqui, exatamente, seja cada vez mais forte, né? E eu acho que é assim que eu penso. Eu acho que tem muita gente que pensa assim também, e a gente não pode deixar isso na gaveta. Não, junto nós somos fortes. Uma pessoa só, eu fui uma vez mergulhar e tinha visto muito isso em filmes, quando aquele cardume se monta para se proteger. Ele se monta, em cima ele faz fica um peixe em cima do outro, e isso assusta o predador. A gente vê muito isso na natureza, exatamente, né? Você vê lá os búfalos contra um leão. Exatamente, né? Exatamente. Então, quer dizer,
um peixe só ia ser comido pelo tubarão, né? Então, não vamos ser um peixe só, vamos fazer parte de uma... E eu acho que as academias têm por obrigação preservar o ensino e juntar todas as aspirações dos membros e da sociedade para que isso aconteça. Mauro, então aqui, ó, só para a gente finalizar, eu queria colocar aqui, ó, essa aqui foi a fotografia da minha cerimônia de posse na AORJ. Obrigado por ter sido aceite. Agradecer mais uma vez ao professor Luiz Schwartz, que me indicou. Dizer que é um prazer participar da academia, tentando contribuir de alguma maneira, e o fato de você estar aqui também é algo que possa, de repente, trazer frutos, as pessoas comentarem, sugerirem, e eu acho que daí que a gente vai construindo pontes para que a odontologia, ao invés de ser banalizada, pelo contrário, ela seja cada vez mais enaltecida, que nós temos excelentes profissionais nas mais diversas especialidades, mas o clínico, ele nunca vai deixar de ser o alicerce principal de qualquer profissional na odontologia. Me corrija se eu estiver falando besteira. É a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. É para eles que nós trabalhamos. É para eles que nós nos importamos. E quem quiser, por exemplo, Mauro, achar assim, histórico da AORJ, como é que faz? Nós temos um site na internet. Pode falar para a gente aí, www.aorj.com.br. Nós temos também uma página no Facebook, né? Que é a AORJ Academia de Odontologia. E temos também no Instagram, né? Que é Centro de Estudos AORJ. Isso daí então é uma partezinha daquilo que a gente discutiu aqui, que é um ramo, mas também acaba direcionando lá para o principal do Exatamente. E nós estamos nos aproximando cada vez mais dessas mídias sociais, porque realmente, por ser uma academia, normalmente a gente tem muitos membros já antigos, né? Eu tenho membros na academia... Eu também estou ficando velho, mas eu estou tentando me readequar. Eu tenho membros da academia que foram professores meus de faculdade, então, só para você ter uma ideia, e às vezes eles têm uma certa resistência com essas novidades, né? Ô Mauro, vou te dizer aqui de imediato. Cara, não tem como voltar atrás. Não tem. É uma ferramenta a mais. Com certeza. E voltando aqui sobre o assunto principal, né? Assim, nada exclui outra coisa. A gente acrescenta, né? Com certeza. Então a gente acrescenta. Então, para finalizar, eu queria dizer que o lema da AORJ, né? A AORJ somos nós, porque, na verdade, a gente não busca a individualidade, muito pelo contrário, a maneira da gente discutir propostas em odontologia e que possam convergir para uma odontologia de qualidade, que é o propósito principal, não é isso? Com certeza, com certeza. Microfones abertos aí para você fazer suas considerações finais. Vou te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, foi super descontraído. Eu vi que você aprovou o vinho. O vinho está muito bom. Um brinde aqui. Um brinde. Microfones abertos aí para você fazer suas considerações finais. Muito bacana nosso bate-papo, Mauro. Obrigado de coração. Obrigado a você, obrigado a toda, a estrutura maravilhosa, você está de parabéns, você está começando de pé direito. Nós estamos começando. Mas começando de pé direito, olha, a estrutura está muito boa, o vinho maravilhoso. Essa daí agradecer ao Joca. Tem o suporte aqui também muito bom. Legal. Muito bom mesmo, um local muito agradável, muito descontraído. E gostaria de botar a academia aberta. Repito, nós não somos uma instituição fechada aos problemas da odontologia, muito pelo contrário, nós estamos nos aproximando cada vez mais deles para que possamos juntos arrumar soluções para o que a gente está passando em relação ao ensino da odontologia de qualidade no estado do Rio de Janeiro. Muito bacana. Pessoal, então, obrigado para quem nos acompanhou aqui até esse momento. Mais uma vez, eu peço que vocês comentem aí, gostaram ou não gostaram. As críticas são sempre produtivas, como eu sempre falo. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, o Wickedonto 32. A gente está em todas as plataformas. E aí, Mauro, é importante. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, aqui no nosso
canal específico no YouTube, onde ficam os vídeos gravados, mas é tudo com o mesmo nome, é fácil, Wiki Odonto 32. Venha com a gente, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.